Olá, é sempre um prazer receber você aqui na série O Caminho. Você já ouviu falar na teologia da prosperidade? Será que Jesus prometeu quando esteve aqui que todo cristão seria um bem-sucedido homem ou uma mulher de negócios? Teria casa própria, automóvel do último tipo? Será que eu só recebo as bênçãos de Deus quando dou o dízimo e as ofertas? Pode o meu dinheiro comprar a Deus? Afinal de contas, será que Deus precisa do meu dinheiro? Há base bíblica para apoiar essas afirmações? Por que no meio religioso se fala tanto em dinheiro? Qual é a relação entre o dinheiro e a religião? Todas essas perguntas serão respondidas no programa de hoje por Fernando Iglesias, que está baseado nos estudos 20 e 21 do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. O tema de hoje é o caminho do sucesso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui diante da Sua presença, uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque sentimos o Seu Espírito, a Sua presença. Obrigado, Senhor, porque viemos aqui a esse lugar onde a Sua palavra flui aos nossos ouvidos e ao nosso coração e à nossa mente. Mais uma vez, Senhor, toma-nos nas Suas mãos, toma as nossas necessidades e fala a nós aquilo que nós precisamos ouvir, mais do que aquilo que nós queremos ouvir. Move-nos na Sua direção, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Nós estamos aí, não é? Mais uma noite aqui para abrir a palavra do Senhor, estudar, ver o que o Senhor tem para nós. Hoje, você gostaria de saber o caminho do sucesso? Então vamos mudar de assunto, vai. Vamos para o próximo. E você, gostaria de saber o caminho do sucesso? Você é bem-vindo também aqui na nossa classe bíblica. Aliás, ela é nossa, de todos nós, de você que ouve pela Rádio Novo Tempo, que ouve pela TV Novo Tempo, dentro de uma igreja, ou na sua casa, em qualquer lugar. Você gostaria de saber o caminho do sucesso? Esse pessoal aqui não gostaria. Gostaria? Então vamos lá. O caminho do sucesso. Eu quero fazer uma pergunta direta, logo de cara para vocês assim, escrachar ou escancarar o assunto de hoje. Por que toda a igreja fala em dízimos e ofertas? Por quê? Sabe qual é o pensamento corrente? O que as pessoas pensam atualmente é 2 motivos: porque as igrejas são comércios, e segundo, porque pastores são comerciantes e aproveitadores da fé alheia. Eu falei para você um dia desses aí, que quando eu me formei pastor há 23 anos atrás, 22, era uma honra, um prazer dizer que você era pastor. E hoje, dependendo do lugar onde você está, num hotel, em algum lugar, vai preencher a ficha, e ali tem a ficha profissão, e você fica com vergonha de colocar pastor ali, com medo que as pessoas vão olhar para você e já vão pensar assim: aproveitador. Esse é o pensamento corrente. As igrejas são comércios e os pastores são comerciantes, aproveitadores da fé alheia. Isso está certo ou está errado? Eu vou dar para vocês o que eu penso, porque isso aqui não vou responder de acordo com a Bíblia agora, mas certo ou errado, eu penso que está certo. As igrejas são comércio e os pastores são aproveitadores da fé alheia. Essa é só a primeira parte da resposta. A segunda é que está certo e está também errado. Ué, mas uma coisa pode ser certa e errada? Pode ou não? Pode? Então ainda bem, obrigado, porque eu penso assim. Eu penso que isso está certo e penso que está errado. E vou explicar para vocês como. Eu penso que está certo, porque algumas igrejas são verdadeiramente comércios declarados. Algumas são. E você pode perceber, eu não vou dizer o nome de nenhuma, mas algumas são comércio declarado. Alguns pastores também são comerciantes declarados e usam a sua igreja como comércio. Existem algumas igrejas hoje que são franquias, inclusive, como uma empresa. Você vai lá e diz: eu quero abrir uma igreja tal, e você paga por aquela franquia e vai e abre aquilo ali. Ou seja, declaradamente algumas igrejas são comércios e declaradamente alguns pastores realmente são comerciantes declarados. Por isso está certo, e vou explicar por que está errado. Porque muitas igrejas são entidades sérias e muitos pastores são missionários dedicados. E assim como tem falso profeta e verdadeiro profeta, assim como tem taxista honesto e desonesto, assim como existem bons professores e maus professores, infelizmente na área da crença, da fé, também existe gente boa e confiável e gente ruim e que não é digna de confiança, e igrejas, entidades assim também. Se existe o risco de haver um comércio
por que ou para que uma igreja? E a gente diz assim, foi Deus quem criou a igreja. Essa é a igreja de Cristo. 1 Coríntios 14 diz, 1 Coríntios 12 compara a igreja com o corpo de Cristo e diz que Cristo é a cabeça da igreja. Olha que coisa forte. Enquanto Gandhi declara assim, eu não sou cristão por causa dos cristãos, e ele foi uma pessoa maravilhosa, um grande homem, com uma reputação, um passado, uma reputação a defender, e ele diz mais ou menos, exatamente, eu não sou cristão por causa dos cristãos, e a gente, nós cristãos, vermelhos, com o rosto rubro, ou ruborizado, né? Nós olhamos para isso, para essa declaração, e dizemos, meu Deus, Gandhi, um homem com toda essa vida para mostrar ao mundo, diz que não é cristão por causa dos cristãos. Ele está dizendo claramente o quê? Eu não sou cristão não por causa do Cristo, eu não sou cristão por causa de você, de mim, que nos declaramos cristãos, mas não seguimos aquilo que o Cristo pregou e ensinou. É isso que ele está dizendo. Porém, apesar disso e apesar de problemas que igrejas têm, Jesus, ao contrário de Gandhi, diz assim, a igreja é o corpo, e por mais defeituosa que ela seja, eu não temo me confundir com ela, ou dar o meu nome a ela, eu sou a cabeça da igreja. E é isso que Jesus fala. Agora veja, mas se é assim, para que uma igreja? Deus sabe de tudo, sim ou não? Sabe. Ele sabe o fim desde o princípio, não? Sim. Então por que Deus, Jesus, usou a igreja? Se ele sabia que a igreja podia virar o que virou hoje, ou se pessoas se aproveitariam, ou se entidades se tornariam comércio. Por quê? E eu vou dar para vocês duas respostas e vamos confabular sobre ela. Para responder a primeira, vamos começar fazendo uma outra pergunta. Para que uma família? Nós poderíamos ter vindo a esse mundo de uma maneira diferente, não é verdade? A gente poderia ter vindo através de plantar uma semente no chão e nascer um pé de homem ali, né, um outro de mulher, e a semente azul ia nascer um homem, e a semente cor-de-rosa ia nascer uma mulher, e podia ser uma coisa assim, na verdade. Deus é criativo bem mais do que eu, podia fazer uma coisa bem melhor do que eu estou pensando, falando para vocês. Porque uma família, aliás, família tem um monte de problemas, né? Olha, as pessoas ficam muito vulneráveis no relacionamento da família, ou seja, seu irmão, seu tio, sua tia, eles sabem os seus problemas, seu pai, sua mãe, então, nem se fala, suas qualidades, seus defeitos, naquilo que você é forte, naquilo que você é fraco, e a gente se torna vulnerável para os nossos familiares. Para que uma família? A gente vive muito próximo, e às vezes as festas bonitas, como aniversário, Natal, acaba dando até briga entre um e o outro. Mas para que o negócio de uma família? Olha, vivemos sem privacidade, porque um está tão próximo do outro que vive invadindo a privacidade. E lá em casa é assim, nós temos 3 filhos, e até quando a gente morou em casa com 3 quartos, os 3 sempre dormiam no mesmo quarto, porque eu digo que vocês têm que viver junto, e o mais velho tem diferença de 6 anos para o mais novo, mas eles têm que conviver junto, aprender a serem amigos, apesar da diferença de idade, e o mais novo vai se aproximar do mais velho, o mais velho do mais novo, mas sem dúvida, com isso, eles deixam de ter privacidade. Para que uma família? Por que Deus foi fazer isso? Ora, por alguns motivos óbvios, e outros que a gente nem imagina, talvez. Primeiro, porque na família, e está ali em amarelinho, existem tipos de amor abrangentes. Por exemplo, na família você encontra um tipo de amor, o amor da mãe pelo filho, o amor do pai pelo filho. São iguais os dois? O tipo de amor que a mãe tem pelo filho é igual ao tipo de amor que o pai tem? Não, não é igual. E o tipo de amor que o filho tem pelo pai é igual ao que o pai tem pelo filho? E o amor que o filho tem pela mãe é igual ao que ele tem pelo pai também? Não. E quando você une tudo isso aí, o amor do irmão para com o irmão, o amor dos amigos, e tudo isso aí englobado dentro da família, primo, tio, tia, avô e avó, porque o avô, embora ele tenha sido pai do filho dele, e ele é neto do neto, ele é avô do neto dele, eu estou falando tanta coisa, estou até me confundindo, né? Mas ele é avô do neto dele, ele não consegue amar o neto como ele amava o filho. É verdade ou não é? Ah, é verdade. O pastor dessa igreja pregou outro dia, diz assim, Deus é pai, não é avô, porque avô serve para paparicar neto, e é verdade. E a minha mãe dava uma cintada na gente de vez em quando, essa é a história de todo mundo, por isso que eu vou contar para você, né? E quando nasce o neto, que você fala brabo com o teu filho, aí ela espera, daqui a pouco quando a criança sai chorando, diz, tadinho meu filho, quem te viu e quem te vê, não é verdade? É? Avô é assim.
E esse é um tipo de amor diferente. E as crianças precisam do amor do irmão, do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio, da tia e tudo. Por isso Deus deu a família para nós, porque unindo todos esses tipos de amor, a gente pode ter um pouquinho do que é o verdadeiro amor de Deus para conosco. E é assim, o ser humano é o mais vulnerável. De todos os animais, tem animal, por exemplo, a tartaruguinha, ela sai do ovo e já sai para dentro do mar e vai nadar sozinha. Agora o ser humano não, ele tem que ser tirado de lá da maternidade, tem que ser alimentado, tem que ser trocado a fraldinha dele, e isso durante um tempão. Deus está dizendo, você vai aprender com a família, e sabe quando o irmão vai e pisa no seu pé, e dá uma mordida na sua orelha, e etc e tal, aí vocês vão aprender, porque o pai vai ensinar o filho e tal, e a família está aí para que a gente possa aprender lições uns com os outros dentro da família. E um irmão vai dizer assim, ó, você não mexe nisso aqui que é meu, e o outro foi lá e mexeu, e o pai diz, pois agora você vai dar o seu para ele, porque você estragou o dele, e diz, ó, e ele vai aprender com aquilo também, e Deus colocou tudo isso aí para a gente evoluir. Ou seja, por que Deus também pediu para nós uma igreja? Esse é o mesmo slide, só trocou a palavra igreja. Se na igreja, do mesmo modo, as pessoas se tornam vulneráveis, se elas também são muito próximos, não tem tanta privacidade, porque acaba que um acaba conhecendo um pouco da vida do outro dentro da igreja, não tem jeito, você convive, aí você vai na minha casa, depois eu vou na sua casa, e a gente vai almoçar junto no sábado, né? Na igreja a gente também aprende tipos de amor abrangentes, amor desinteressado, como na família aprendemos uns com os outros, é assim. Deus diz assim, eu preciso que você fique na igreja, sabe para quê? Para quando você se zanga com o outro, você aprender que quando ele vier pedir perdão, você aprender a perdoar. Você sabe que a palavra perdão, ela tem a ver com perda, perder, é isso. Quando você perdoa, você está dizendo, tá bom, eu vou perder, mas eu estou zerando a sua dívida comigo, está perdoado, é isso. E você perdeu por causa do outro. E na igreja a gente aprende a ser humilde, a ser perdoador. Na igreja a gente aprende que uma hora o outro não está assim tão afim de dar um sorriso para a gente, mas no outro dia ele está. E no outro dia sou eu que não estou tão afim de dar um sorriso, porque eu tenho um problema na minha vida, na minha família, alguém morreu, alguém está doente, e é assim. E nós vamos convivendo e Deus diz, filho, se você vivesse no mundo livre, você seria um egoísta tremendo, você seria uma pessoa que pensaria só em você nunca teria um coração perdoador chegado a mim, mas filho, eu pus você primeiro numa família e depois numa família ampliada, que é a igreja. É isso, para você poder aprender dentro disso. Deus sabia que conforme aumentasse a população do mundo, aumentaria também a solidão do ser humano. E olha que coisa, cada ano mais gente nasce. E conforme o mundo tem mais gente, as pessoas se sentem mais solitárias. Dá para você entender? Hoje as pessoas vivem algumas síndromes, não é? As pessoas moram dentro de um condomínio e um não sabe como é o nome do outro. Vive num prédio, num edifício, e o camarada não sabe o nome do vizinho dele. Às vezes sabe só o nome, mas eles não conversam nunca, a não ser no elevador. E a conversa é tão curtinha, porque se eles moram no segundo andar, ela deve durar mais ou menos uns, 15, 20 segundos. E aí quando começa, e aí o dia começa, tchau, já foi embora. E as pessoas são solitárias. E muita gente vai à escola, vai ao trabalho, mora num condomínio e morrem de solidão. Uma vez uma mulher me chamou para ir visitar a casa dela, eu era pastor dela, ela disse, pastor, eu sou solitária. Mas como? Ela era viúva, mas tinha 3 filhos moços dentro de casa. E eu fui visitá-la, e quando eu cheguei na sala, eu olhei e vi um monte, olhei para a sala dela e tal, um pessoal de família de classe nível médio e tal. E olhei, como ela se sente solitária, os filhos são tão agradáveis e tal, e eu comecei a conversar com ela e tal, e eu reparei que não tinha televisão, e eu falei para ela, bom, você não tem cara de quem não tem televisão na casa, eu vou fazer outra pergunta, você tem uma TV para cada quarto aqui? É, e os seus filhos cada um tem um quarto? É, e quando chega de noite, eles comem e cada um vai para dentro do seu quarto e fica lá na televisão, e aquela não era a época de computador, porque hoje eles teriam também o seu computador dentro do quarto. É isso. Então está aí o porquê da sua solidão. Porque as pessoas vão se fechando no seu mundo, com o seu computador, com a sua televisão, com a sua internet, e elas deixam de conviver. Arranca o computador do quarto do teu filho e põe na sala junto.
Hoje o conselho já não é mais nem não assista TV, assim, faz uma regra na sua casa. Quando tiver 3, 4 TV em casa, só é permitido ligar uma por vez. Só uma por vez. E todo mundo tem que ver a mesma programação. Porque em casa, quando um quer ver o desenho, o outro quer ver o esporte, mas o outro quer ver o jornal. E a gente tem que decidir, tal dia é o dia do desenho, tal dia do esporte, tal dia do jornal. E aquele que já passou da idade do desenho fica lá olhando para o desenho assim. Mas no outro dia, o outro que está na idade do desenho fica olhando para o jornal assim. Mas é assim. E vai estar todo mundo junto, convivendo e um abrindo mão por causa do outro. E a igreja serve para isso também, para que a gente não se sinta só. A igreja nos faz sentir parte de algo maior, nos faz sentir amados, úteis. A igreja nos mantém humildes. E isso tudo está dentro do plano de Deus para uma igreja. Você vai ver mais para frente. Deus fez a igreja para aprendermos com ela. Ou seja, a igreja é a escola de Deus. E aqui dentro tem um monte de gente em níveis diferentes espirituais. Tem gente no jardim da infância espiritual. Tem gente no doutorado e pós-doutorado espiritual. E o mais interessante é que isso independe do tanto de tempo que a pessoa está na igreja. Tem gente que está na igreja há 1 ano e já está no mestrado espiritual. Tem gente que está na igreja há 30, não sai do pré-primário, do maternal, não consegue sair de lá. É assim. Porque a igreja é assim, com gente diferente, um diferente do outro. Aqui tem gente que tem problemas diversos, tem gente que vem de um nível espiritual, já um lar onde fazia o culto dentro de casa, aprendia a Bíblia. Tem gente que veio de um lar onde ele era massacrado, espezinhado, abusado sexualmente, onde sofria violência doméstica, era isso. Tem gente que, a despeito dessas coisas todas e independente disso, tem gente que é tão ruim que Tem gente que é tão ruim que para ser ruim ainda na igreja tem que melhorar um monte. É isso. E já tem gente que não. Agora veja, a igreja é a escola de Deus. Esse é o primeiro motivo. Segundo, Deus se move através dos homens. Já pensou nisso? Deus não me salva se eu não quiser ser salvo. Você sabe disso, não é verdade? Se você não quiser a salvação, Deus não pode salvar você. Ele não salva. Ele não vai contra a sua vontade. Deus respeita a sua e a minha liberdade de escolha. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer, ou Ele se limita a não fazer. Ele não faz, porque Ele se limita. Uma delas é salvar você ou a mim. Se você não quer ser salvo, se eu não quero ser salvo, Deus não tem como salvar. Vai ser salvo sim, Ele não faz isso. Ele não obriga ninguém. Segunda coisa, Deus não prega o evangelho, sou eu que tenho que pregar. E tem um motivo muito óbvio para isso. Você imagina que Deus pedisse a um anjo, e nessa noite o anjo viesse, Deus dissesse, vai lá pregar o evangelho, dentro do evangelho prega uma mensagem para a família, para aquele povo todo. E quando a gente saísse daqui dessa reunião, lá fora o céu brilhasse, e um anjo voasse pelo céu, e todo mundo dentro dessa cidade ficaria olhando para o céu, e as pessoas extasiadas, um anjo do Senhor, que coisa, que aparência maravilhosa, ele pairasse, e as suas grandes asas abertas, e ele falasse um lindo sermão sobre a família, sobre o respeito do marido com a esposa e um monte de coisa, e todo mundo ia ficar olhando para ele e babando. Que coisa linda! E todo mundo se converteria. Dali 2 dias, no primeiro problema que o camarada tivesse com a esposa, ele ia dizer, aqui ele falou porque ele é anjo, ele não tem esposa. Falou aqui porque ele é anjo, ele não tem uma sogra, não tem um sogro, não tem tio, não tem tia, ele é anjo, ele não tem família. Deus dá para você e para mim a oportunidade de pregarmos, e Ele se move através de nós, homens. Ele nos deixa esse trabalho, essa missão, Ele nos usa para que nós sejamos instrumentos. E no dia, coisa incrível, eu tinha uma senhora na minha igreja sofrendo de câncer. Ela tinha sabido, fazia 1 semana que estava com câncer, não tinha quem a consolasse. Eu já tinha ido fazer oração, não tinha como. Até o dia em que veio uma outra senhora que tinha tido câncer também, e foi visitá-la. E essa outra senhora, quando saiu, depois de dizer para ela, olha, eu sei o que você está sentindo, eu tive câncer, comigo foi assim, 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 mas depois eu fiz isso, e aconteceu isso, e quando essa mulher foi embora, a outra melhorou assim, 50%, porque aquela disse, eu sei o que você está sentindo, e quando eu falo para você assim,
é possível ter uma família feliz, e você olha na minha família, e a minha família é feliz, você diz, é verdade, porque ele é igual a mim, e se ele tem, eu também posso ter. É possível seguir a Jesus, você vai olhar para a minha vida, é possível ser feliz nessa terra, seguindo a Jesus, você vai olhar para a minha vida e vai dizer, é verdade, porque ele é igual a mim, por isso Deus dá para você e para mim essa missão. Primeiro, a igreja existe para nós aprendermos com a igreja, ela é uma escola. Segundo, sendo que Deus se move através do homem, a igreja é o método que Deus usa para mover o homem, ou mover a nós mesmos. E terceiro, a igreja é imperfeita. A igreja é imperfeita, ela tem problemas. E eu tenho dito, se você veio aqui achando que veio num lugar perfeito, onde não tem problema nenhum, onde ninguém olha para a vida do outro, onde um não fala da vida do outro, você veio ao lugar errado. Essa igreja tem problemas. Ela é imperfeita. E eu vou dizer para você por que ela é imperfeita. Por minha causa. Porque eu estou aqui nessa igreja. E eu sou um ser humano imperfeito. Enquanto eu, ser humano imperfeito, e você, ser humano imperfeito, estivermos aqui com os nossos problemas, a nossa igreja vai ser imperfeita. Mas Deus, apesar de quem eu sou e apesar de quem você é, Ele diz, eu sou a cabeça dessa igreja. Você é imperfeito, mas eu, a cabeça, vou consertando a sua imperfeição. E aquilo que você não pode fazer, eu faço por você. Mas o que você pode fazer, eu não faço por você. Você tem a sua parte e eu tenho a minha. Agora, Deus tem um princípio para o dízimo. Você até esqueceu que a gente estava falando de dízimo, né? Mas eu comecei falando da igreja, eu vou explicar por quê. Porque tem gente que diz assim, não, eu gosto do evangelho, eu gosto da Bíblia, o que eu não concordo é com as instituições. Por que eu tenho que pertencer a uma igreja? Porque Paulo, lá em Hebreus 10, 25, esse texto não está aí, se quiser anotar, anota, Hebreus 10, 25, ele diz assim, não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Antes, quanto mais nós vemos que o dia da volta de Jesus se aproxima, nós devemos nos congregar. E tem mais, Deus descreve o fim, o desfecho da história desse mundo como o casamento, as bodas entre o cordeiro e a sua esposa. O cordeiro é Cristo e a sua noiva é a igreja. Ou seja, Deus está dizendo para você e para mim, não deixe de se congregar como é o costume de alguns, que olham e dizem assim, não, eu concordo com o cristianismo, mas não com as instituições, porque elas não são perfeitas. Mas qual instituição é perfeita nesse mundo? Qual é? Qual é a empresa que é perfeita? Tudo que tiver a mão do homem não vai ser perfeito, mas você pode encontrar a instituição sincera, a instituição fiel. E é isso que você deve fazer, porque Deus está dizendo, quer estar fiel até o fim, quer estar firme, quer aprender e subir espiritualmente nessa escola espiritual, tem que estar junto com a igreja, sim, tem que abraçar, sim, a instituição igreja, tem sim. Por que Deus então tem esse, qual é o princípio que Deus tem para o dízimo? Antes de falar o princípio para o dízimo, eu vou falar para você a respeito da contrafação do princípio do dízimo. O que é uma contrafação? Contrafação é aquilo que parece verdadeiro, mas que leva para o erro. E tudo que existe nesse mundo tem uma contrafação. Deus tem o profeta verdadeiro, por isso Satanás tem o profeta falso. E assim em tudo, aqui também no dízimo. E você vai distinguir, porque nós vamos avançar agora. A contrafação do princípio verdadeiro do dízimo se chama teologia da prosperidade. Você sabe o que é isso? Você vai reconhecer rapidinho. É uma teologia que hoje diz assim para você: Deus resolve todos os seus problemas financeiros, profissionais, emocionais e etc. Deus faz tudo por você. Deus é o gênio da lâmpada. Isso se chama teologia da prosperidade. Ela diz, você dá o que tem para Deus e Deus dá tudo o que você deseja. É assim que eles dizem. Vem aqui, traz o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, está com dinheiro para pagar o aluguel, dá o dinheiro do aluguel aqui. Se você não tem dinheiro para outra coisa, o que você tiver, traz aqui. Porque Deus é assim, Ele quer que você dê o pouquinho que você tem, e Ele vai dar um monte de coisa para você. Ele vai dar saúde para você, vai dar dinheiro para você, Ele vai fazer você próspero, você vai passar em concurso. Você era um mendigo, mas vai ser um empresário. É isso. Essa se chama teologia da prosperidade. Esse é um princípio mentiroso, que diz o seguinte: ser cristão é receber bênçãos. Ser cristão é receber bênçãos? É isso? Olha o que Cristo diz: mais bem-aventurada coisa é
Dar do quê? Receber. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Por isso, o cristianismo, que é a religião do Cristo, não diz Deus dá o que você quer e precisa. Diz, mais bem-aventurada coisa é você dar do que receber. A igreja primitiva, a igreja cristã, logo depois que Jesus morreu e os apóstolos, os discípulos, tomados pelo Espírito de Deus, pregando, essa igreja pregava o seguinte: glorificar a Deus, ensinou você a glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Para que eu tenho que ir para a igreja? A igreja primitiva dizia, porque Deus é o Criador de tudo, Ele é o seu Criador, Ele é quem mantém você, e vale a pena você ir à igreja para glorificar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. É isso. Isso era o que a igreja primitiva ensinava. A igreja da prosperidade ensina você assim: procure a Deus e Ele te dará uma boa gratificação. É isso. Quando você ouvir isso na TV, no rádio, você já vai saber distinguir. Essa é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje, a igreja da prosperidade. A igreja primitiva te ensinou, procure a Deus pelo que Ele é. A igreja da prosperidade te ensina, procure a Deus porque você merece melhorar de vida. É isso que eles dizem. A igreja primitiva te ensinou, vale a pena estar na presença de Deus, não importa quem vai ser o pregador. A igreja da prosperidade te ensina, se o pregador for bom, se a música for boa, se o show for bom, de boa qualidade, e se você puder ganhar com isso, então vale a pena você ir à igreja. Dá para você perceber a diferença? E alguns vão à igreja quando o show é bom, outros vão à igreja quando promete uma gratificação boa. É assim. A igreja primitiva te ensinou, Deus pode usar você para alcançar e abençoar outros. A igreja da prosperidade te ensina, você pode usar Deus para alcançar as riquezas e a saúde. Olha a diferença. A igreja verdadeira, a igreja primitiva ensina assim, Deus pode usar você apesar de quem você é. Mas a outra diz, você pode usar Deus para alcançar tudo que você quer. Nós estamos nos transformando em, desculpe, mas um bando de cristãos egoístas. Sabe qual que é? É aquele grupo de pessoas que vai à igreja só para receber, só para receber. Você acha que essa igreja, ela cumpre esse papel e esse propósito de nos ensinar a sermos mais humildes, de ajudarmos uns aos outros, de perdoarmos, de dar mais do que receber, de ajudar o irmão? Deus nunca chamou os seus apóstolos. Aliás, eu estou me lembrando de Paulo, e tenho citado isso alguma vez. Paulo foi chamado por Deus, e Paulo era um homem de poder no Senhor Jesus. Era ou não era? Pelo poder de Jesus, Paulo era capaz de curar um aleijado de nascença, sim ou não? Pelo poder de Jesus, ele era capaz de ressuscitar um morto, sim ou não? Sim, e o fez. Mas Paulo diz assim, olha, por 3 vezes eu procurei o Senhor, porque eu tenho um problema de saúde, uma doença, é um espinho na minha carne. Talvez você tenha um problema desse, desde uma enxaqueca até uma doença crônica, e Paulo diz, aquilo me incomoda muito, é um espinho na carne, me incomoda demais, e 3 vezes ele diz, eu procurei a Deus, eu disse, Senhor, eu tenho um espinho na carne, e Deus disse assim para mim, Paulo, está confundindo as coisas, filho, eu não chamei você para ser abençoado, não, chamei você para abençoar, Paulo, vai abençoar os outros, o meu poder para você é para abençoar e não para ser abençoado. Jesus não está chamando você para a igreja para ser abençoado, está entendendo? Não é para isso. Se você vier para a igreja para ser abençoado, está vindo ao lugar errado. O Senhor Jesus chama você para abençoar, e Deus disse para ele, a minha graça te basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente isso. Você procura prosperidade? Então tem uns textos para você. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Outro texto, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa é a palavra do Senhor para você. Está indo na igreja... Eu não canso de contar, eu morava numa cidade, e um homem começou a frequentar a minha igreja, numa conferência como essa que eu estou fazendo aqui. E num dia ele me pediu para ir à casa dele, eu fui à casa dele, ele tinha uma casa velha, um carro velho, e ele me contou a história dele rapidinho, disse, pastor, eu sou
um dentista, eu sou formado em odontologia, mas minha vida está como, olha aqui como é que está, o senhor está vendo? Tudo ruim, minha casa é velha, meu carro é velho, tudo é ruim, eu estou cheio de conta para pagar. Pastor, em suma, eu chamei o senhor aqui para ver o que o senhor pode fazer para mim em termos financeiros, uma oração, eu não sei, uma bênção especial, não sei o que o senhor pode fazer por mim? E eu me senti o gerente do banco. Como quem diz, pastor, o senhor tem contato com o homem lá de cima, eu estou precisando de dinheiro, o que o senhor pode fazer? E a gente faz assim com Deus, algumas vezes. Vamos lá, os princípios divinos para o dízimo, cheguei neles, agora vamos lá. Quais são os princípios? Deus precisa de dinheiro? Primeiro, Ageu 2:8, é um livro da Bíblia, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz, eu não preciso de dinheiro, porque a prata é minha e o ouro é meu. Será que dele é só a prata e o ouro? Aliás, lembrando disso aqui, lá no céu, lembra quando nós estudamos sobre a nova terra? Deus diz assim, o ouro para mim não vale nada, as pedras preciosas não valem nada, vai virar chão aqui para você pisar em cima, você entendeu? Não vale nada isso para mim, vai ser asfalto de rua, vai ser ouro, e porta vai ser pérola, e vai ser pedra preciosa, e as colunas vão ser pedras preciosas, vai ser assim. Aqui, Deus criou os céus e a terra, tudo que existe nos céus e na terra é dele. Em Salmo 50, 10 e 11, ele diz assim, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são as feras do campo. Deus diz, minha prata, meu é o ouro, meu é o universo que eu criei tudo, e os animais, tanto os domésticos como os selvagens, são os meus. Salmo 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você é de Deus também, é isso. Eu também sou de Deus, todos nós pertencemos a Deus, ou seja, tudo nesse mundo é de Deus. O que mais pertence a Deus? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados ou comprados da vossa maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Você e eu somos de Deus, mas alguns de nós somos dele duas vezes. Porque todos nós pertencemos a Deus, mas aqueles que escolhem a Ele, se tornam dele pela segunda vez, porque nós como raça nos perdemos de Deus, e aqueles que o aceitam, são comprados pelo preço do seu sangue, e Deus diz para você, Jesus diz assim, filho, você é meu duas vezes, primeiro porque eu criei você, e segundo porque eu resgatei você do pecado. Podemos ser duas vezes do Senhor, mas tudo é dele. Por que razão Deus possui o direito sobre nós? Eu quero que você responda aqui comigo, nesse verdadeiro ou falso. Bem rapidinho, porque Ele é o Criador, verdadeiro ou falso? Porque Ele é o mantenedor, porque Ele é o Redentor, porque Ele é interesseiro. Puxa, muito difícil, mas vocês foram bem, viu? Vamos lá, o que mais Deus deu por nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O que nós não podemos esquecer com relação a isso, presta atenção agora, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você está entendendo isso aqui? Agora você pode começar a entender por que Deus pede para mim o dízimo. Por quê? Porque Ele pede dinheiro para mim, oferta para mim. Porque Ele sabe que aonde está o meu dinheiro, está o meu coração. É isso. E toda vez que eu leio esse verso, eu me lembro, quando eu comecei a estudar teologia, no primeiro ano, e eu fui fazer uma semana assim, numa igrejinha lá no interior de São Paulo, em Santa Cruz das Palmeiras, uma igrejinha bem pequena, irmãozinhos bem pobrezinhos. E no final da semana eu havia feito amizade com uma pessoa lá da igreja, e esse senhor, pobrezinho, no fim da semana, numa noite, antes de eu pregar, ele pegou e pôs um negócio no bolso do meu paletó e disse assim, você abre só depois, não abre agora. E eu fui embora. E quando eu fui embora, cheguei em casa, tinha lá um papel, um envelope, tinha uma nota de R$5. R$5. E aquilo mas me deu uma dó, porque aquilo devia fazer falta para ele. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, não precisa, como é que vai me dar dinheiro? Me dá. E eu pensando, por que ele me deu aquilo? Ele me deu um pouquinho dele, foi isso que ele deu para mim, porque aquilo custa para ele. É isso que Deus está dizendo para você e para mim. Aonde está o seu dinheiro, o seu tesouro, está também o seu coração. E é fácil você ver a prioridade das pessoas, não é? Tem gente que mora num casebre e tem um carrão assim, não é?
porque a prioridade dele é o carro, não é a casa. Já outro não tem nem um carro direito, anda de bicicleta, mas a casa que ele mora é dele. Ele priorizou aquilo, não é? E assim por diante. Deus é sábio, e Ele sabe o que acontece conosco. Deuteronômio 8, 17 e 18, nós não podemos esquecer o seguinte: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu essas coisas. Sabe o que é essa história? É gente que diz assim: não, que negócio é esse? Você acha que eu vou dar dinheiro para a igreja, para pastor? Imagina, eu lutei muito para conseguir isso, mas eu gramei muito para chegar onde eu cheguei. Olha agora aqui que eu sou, quem eu sou. Acho que eu vou... Eu fiz por merecer, eu sofri muito, eu lutei muito nessa vida. E Deus está dizendo assim: cuidado para que você não diga no seu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu essas coisas. Sabe o que é isso? Sabe como é que é na verdade? Antes te lembrarás do Senhor, porque é Ele que te dá sabedoria e forças para adquirires riquezas. Deus dá para você sabedoria, porque tudo é dele, e a sabedoria é dele também. Se você se esforçou muito, muito bem, mas saiba que a sabedoria foi ele que te deu, e ele te deu também forças, ele deu para você a saúde, porque se você não tiver saúde, ou se você perdê-la agora, você pode perder tudo que você conseguiu. É exatamente isso. Ou seja, bendito aquele que reconhece e diz assim: graças a Deus, que Ele me deu força e sabedoria, para que eu pudesse lutar e conseguir o que eu tenho. Foi um trabalho conjunto, porque Deus é o dono de tudo, e Ele é o meu dono também. Se Deus não precisa de dinheiro, porque tudo é dele, então por que eu devo dar oferta e devolver o dízimo? E agora? Para quê? Por quê? O que Deus quer? A oferta ou o doador? O que Deus ama, o dízimo ou você? E sabe que um tempo atrás aqui eu conheci uma pessoa, um grande amigo meu, e eu conversando com ele, porque ele não tinha vindo, ele não era membro da igreja adventista, e ele diz assim: pastor, eu estou querendo ir para a igreja, mas eu estou com um problema, assim, sabe por quê, pastor? Veja, eu tenho um comércio e tal, e eu estou lutando com isso, eu tenho vários comércios, ele é um empresário riquíssimo, ele tem muitas empresas, ele ganha muito, muito, muito dinheiro. Ele diz assim: pastor, eu não posso deixar de abrir no sábado. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar uma coisa para o senhor. E se eu pegar, pastor, imagina, muitas empresas eu tenho, elas abrem no sábado, algumas delas eu sou sócio, outras eu sou o dono, outras eu sou majoritário, mas veja só, e se eu pegar todo o lucro do sábado de todas as minhas empresas, e 4 sábados por mês, ou 5, quando forem 5, mas cada sábado eu pego o lucro todinho e eu dou para a igreja? E aí, pastor, pode? Que coisa maravilhosa, não é? E eu sorri e diz assim: olha, eu vou falar para você com alegria no meu coração. Deus, Ele quer você, Ele não quer o seu dinheiro, porque o dinheiro já é dele, a prata é dele. Eu poderia dizer para você aqui que maravilha, dá o dinheiro para a igreja, olha só que coisa maravilhosa, porque vai entrar muito dinheiro, mas não é o que Deus diz. Deus quer você com Ele. Sabe o que você faz? Você tem filho, não tem? Tenho. Então você faz assim, chega na tua casa, durante um mês, você diz assim: filho, eu não posso ficar com você, nem o sábado nem o domingo, eu trabalho durante a semana, chego tarde em casa, você já está dormindo, e vamos fazer assim, filho, mas eu não posso ficar com você, nem um domingo, nem sábado, durante o ano inteiro, mas filho, ao invés de ficar com você, papai vai fazer um negocião com você, vou te dar R$200 no sábado e 200 no domingo, tá bom? E assim, durante a semana eu estou trabalhando, chego às 9, você já está dormindo, mas no sábado te dou 200, domingo te dou 200 e vou continuar nas minhas coisas, tá bom, filho? Ele vai ficar feliz da vida, mas dali 10 anos você não tem filho. É assim. E Deus olha para você e diz: filho, eu quero tempo seu, eu quero relacionamento com você, eu quero que você gaste tempo comigo, doe-se para mim, mais do que o seu dinheiro. E essa é a conta de Deus mesmo. Vai aparecer um slide ali, você vai ver, Deus pede do seu dinheiro, quanto? 10%. E do seu tempo? A 7ª parte. Porque o sábado é o 7º dia da semana, mas o dízimo é 10%. Pega uma pizza, divide em 7 pedaços, e pega a mesma pizza e divide em 10. Qual que vai ter pedaço maior? É a que vai ser dividida em 7. Deus quer mais de você do que do seu dinheiro. Mas veja, qual o reconhecimento a pessoa demonstra quando oferta para Deus? Agora, pois, ó Deus,
Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu, nós damos. Ou seja, Deus, tudo vem das suas mãos, e eu dou aquilo que veio das suas mãos, eu dou para o Senhor de volta. É isso, é o que a gente faz. Que percentual das nossas rendas Deus reservou para que devolvêssemos como um ato de adoração? E está aí o texto, né? Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor, santos são ao Senhor. Foi Deus que estabeleceu, diz assim, é 10%. Eu vou dizer para você, esses 10%, você vai pensar assim, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu tenho as minhas contas todas, eu estou endividado. Se eu tirar 10% e der para Deus, eu estou perdido. Será que você está perdido mesmo? Olha lá, 1/7 Deus quer mais o seu tempo do que o seu dinheiro. Qual a importância a Bíblia dá aos dízimos e ofertas como elemento de adoração? Malaquias 3,8 diz claramente assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus diz que quando a gente não devolve o dízimo, não dá oferta, a gente está roubando ele. Mas ele não precisa do dinheiro, ele não precisa. Mas ele diz, se você não me dá, você está roubando. Por quê? Porque ele sabe que aonde está o meu dinheiro, o meu tesouro, ali está o meu coração. Isso é para me ensinar a abrir mão de mim, a dizer, Deus, eu não ganhei por causa de mim, não é porque eu me esforcei, veio da sua mão e eu estou dando para o Senhor de volta. É para me ensinar que quando eu me uno com Deus, eu não estou levando a menor parte, nem a pior parte, eu estou levando a melhor parte, porque Deus é o dono de tudo. Qual é o destino dos dízimos? Números 18, 21, eu vou falar como acontece aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não estou falando em geral, porque eu não sei como é em geral. Aqui acontece como diz Números 18, 21, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Os filhos de Levi eram os sacerdotes, ou seja, o dízimo era dedicado para o pagamento dos sacerdotes, e você já pode arregalar o olho, todo mundo dando dízimo, vai tudo para o bolso do pastor, não é verdade? E eu vou te falar como é que acontece aqui, só vou citar mais esses dois textos. 1 Coríntios 9, 14, é o dízimo no Novo Testamento. Como é que era? Aquele era no Antigo Testamento, ia para o sacerdote, e no Novo Testamento, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu vou te dizer o seguinte, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os pastores ganham o mesmo salário. Eu que faço o programa na televisão e que sou apresentador do programa, o chefe líder da igreja na América do Sul, que está lá em Brasília, qualquer outro pastor, o pastor dessa igreja, o pastor da igreja do Parque Meia Lua, qualquer pastor do bairro, da sua cidade, todos nós temos o mesmo salário. Ele é um salário taxado para todo mundo. Todo dízimo é colocado na central, administrado, existem auditores que tomam conta disso, presta-se contas para a igreja, para a congregação, presta-se contas ao governo e tudo é milimetricamente contabilizado. O salário é igual para todo pastor, tanto para mim, quanto para o pastor dessa igreja, quanto para o pastor da igrejinha, como da igrejona. É tudo igual, para que não tenha um interesse no dinheiro. Nunca eu vou ganhar um salário maior do que o outro, nunca a minha vida vai ser diferente da vida do outro pastor. Nós vamos ter a vida mais ou menos equilibrada. Logicamente, um pastor, a mulher, de repente trabalha. Tem pastor que a mulher é médica, tem outro que é dentista, tem outro que é filho de empresário. Eu tenho amigos, colegas que são pastores e que vieram de famílias ricas. O pastor George Vandeman, que foi o primeiro orador do Está Escrito aqui no Brasil, era de uma família tão rica que ele doava todo o seu salário todo mês para a obra de Novo. E do dinheiro que eu recebo de pagamento, que vem do dízimo dos irmãos, eu dou o meu dízimo também. E eu vou dizer para você, eu fico em paz, tranquilo com aquilo que eu faço, porque na minha família antes não tem pastor. E talvez se fosse juntar o dízimo que meu pai deu a vida inteira, e que os meus tios e que minha família toda deu, que meus filhos ainda vão dar, vai dar muito mais do que todos os salários que eu vou receber na minha vida. Dá para você entender? Ou seja, o interesse meu não é em receber, mas o interesse meu
é em trabalhar para a obra, assim como os outros colegas o fazem. E a contabilidade da igreja é aberta, para a hora que você quiser ver e a hora que você quiser saber. É totalmente aberto. Você pode saber o quanto ganha esse, o quanto ganha, como é que funciona e para onde vai cada coisa. Esse é o destino dos dízimos. A Bíblia diz mais: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à igreja, para que haja mantimento na minha casa. Para você não dizer assim, não, o meu dízimo eu vou dar para essa coisa. O dízimo não é teu não, o dízimo é de Deus. O dízimo não é meu não, o dízimo é de Deus. Deus diz assim, você vai dar o dízimo na igreja, na casa do tesouro, e ele vai ser aplicado para pagar os pastores. Ou seja, se entra mais dinheiro, nós vamos ter, ao invés de pastores ganhando mais, nós vamos ter mais pastores. E é isso que vai acontecer. Ou seja, aqui dentro da América do Sul, do ano passado para esse ano, aumentou aproximadamente 200 pastores a mais. Dá para você entender? Ao invés dos pastores terem um salário aumentado, aumentou o número de pastores que vão atender a igreja em toda a América do Sul. É assim que acontece. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Ai, meu pai, já foi o dízimo, que é 10%, ainda vamos falar de oferta? Desculpa, eu tenho que falar do que Deus manda eu falar. Eu tenho que falar daquilo que eu aprendi a fazer, daquilo que meu pai sempre fez na vida dele e daquilo que a Bíblia fala para nós. E é isso aqui. A oferta deve ser individual e voluntária. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor Deus, a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. A oferta deve ser individual e voluntária. Essa é a diferença da oferta com o dízimo. O dízimo, Deus disse, é 10%. E a oferta, Deus disse, é voluntário. O quanto você quiser dar. Opa, que bom, aí eu não dou nada, não é verdade? Cada um conforme o dom da sua mão, diz aí. A oferta deve ser planejada. Em 1 Coríntios 16, 2, Paulo diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, ou conforme aquilo que Deus deu a mais para você. Se teve mais, dá mais. Teve menos, dá menos. É você que escolhe. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo diz, não vamos fazer coisa de afogadilho assim, eu faço um apelo, um enfia a mão no bolso lá e tira uma coisinha, outro, e o outro já ficou mais emocionado, tira um dinheirão. Não, separa já, faz isso aí pensado. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Mas eu vou ter que dar esse dinheiro. Deus diz assim, aquilo tem que ser dado de coração, porque senão não faz o efeito. Como a igreja adventista distribui as ofertas? As ofertas são para a construção e manutenção dos templos e para apoio à pregação do evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Existem promessas para a gente que é fiel a Deus, devolve o dízimo e dá ofertas? Sim, existem. E são esses textos que são pegos pela teologia da prosperidade e que são oferecidos e mostrados como se fossem o motivo da pregação. Porque Deus faz promessa, mas esse não é o motivo pelo qual você tem que ir na igreja, você está entendendo? Deus não está dizendo, é a mesma coisa que meu filho, ao invés de me amar porque eu sou pai dele, me amasse porque eu pago a escola dele, porque eu compro a roupa dele. Não é assim. Meu filho tem que me amar porque eu sou o pai dele. Você tem que ir a Deus e amá-lo porque ele é Deus, não por causa do que ele vai te dar. Mas existem promessas, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor do Exército. Em todas as nações vos chamarão bem-aventurados. O outro texto de Malaquias diz, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois faça a prova de mim, se eu não vou abrir para você as comportas dos céus. É o que Deus diz, Ele faz promessas, Ele diz, vai ser fiel a mim, filho, eu não vou desamparar você. Ele fala, mas esse não é o motivo para eu buscar Deus. É simples, é só você assistir o culto. Em um culto se fala 40%, 40 minutos em oferta e dinheiro, e 10 minutos na pregação da palavra. E o outro culto se fala 90% na pregação da palavra, e 10% em oferta ou dinheiro, ou nem isso, porque aqui você só vai ouvir falar disso agora, e em geral a gente tira oferta só no dia de sábado, no domingo não tira, na quarta não tira também. É assim que funciona. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor.
Aí está a palavra de Deus. A palavra de Deus é dura, não é verdade? E o que eu espero fazer com você agora? Passar a oferta agora? Opa, vamos pôr em prática agora? É isso? Não. Tudo que vem de você para Deus tem que vir como um amadurecimento da sua mente. O seu relacionamento com Deus precisa ser assim. O meu relacionamento também. Conforme eu vou conhecendo e Deus vai mostrando, Deus, eu não tenho força para isso, não tenho condição para isso agora. Mas Senhor, eu vou pôr o pé aqui no mar e o Senhor vai abrir o mar vermelho para mim. E você vai fazendo prova dele. E ele vai abrindo. E ele vai colocando. E você vai experimentando o que é viver com Deus, porque a sensação de viver com Deus e viver perto dele, para ele, ela é assim tão maravilhosa, ela é tão presente na sua vida, que você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. De todas as verdades que nós temos estudado. Mas para alguns, esse é o último dia de série de conferências. Esse é o último dia de classe bíblica. Porque foi o dia em que ouviu falar no dinheiro. E são alguns que dizem assim, opa, estava indo muito bem, mas agora para mim não dá mais. Pois é com você que Jesus fala. Jesus diz assim, até que ponto você está disposto a entregar o seu coração e a vida para mim? Até que ponto? Você vai continuar assim, essa vidinha sua, lembrando de mim, só quando você tem problema? Só quando tem problema de saúde? Aí você vai pensar numa igreja e vai dizer, olha, lá eles tiram o dinheiro da gente, mas pelo menos tem lá um pastor de poder, igual dizem às vezes, né? Porque ele ora e a pessoa sara. O poder está em Cristo, queridos, não está no pastor de poder. E é Ele quem faz as coisas. Até quando nós vamos continuar nos aproximando de Deus por motivos egoístas? E até quando nós não vamos reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida? Nós só temos condições de nos aproximar de Deus como nós precisamos no momento em que nós abrimos a guarda e vamos pisando o mar vermelho e Deus vai abrindo o mar para a gente passar por ele. E é assim que Ele faz. Jesus quer iluminar a sua vida, Ele quer iluminar a minha também. Para de pensar em cifras. Lembra que eu tenho dito algumas vezes, para de pensar em cifras. Quando eu digo Jesus quer iluminar a sua vida, Jesus quer derramar bênção sobre você, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de ser empresário. Eu estou falando de enxergar a vida e o caminho de uma maneira diferente. Deixar de ficar olhando para o que você quer, para as coisas que você quer, e olhar mais para você em relação a Deus, e ver como é que o caminho se encurta quando Deus está pertinho de você, e como ele fica fácil, e como é você encara a vida de uma maneira diferente. É isso. E Deus diz, fazei prova de mim. Hoje você tem um outro cartão aí no seu bolso, a sua decisão. Hoje você tem aí na sua lição, no finalzinho dela, um outro apelo, uma decisão para fazer. E você tem que preencher esse também. Você tem preenchido todos, toda noite. E se você não tem o cartão na sua mão, se você não tem aí, você tem uma decisão para fazer do mesmo jeito. E hoje eu quero resumir. Apesar das palavras que estão no seu cartão, o apelo hoje é assim. Deus, mais uma vez parece que tudo se resume em entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. De novo. Está difícil, Senhor, mas eu quero entregar o meu caminho ao Senhor, confiar no Senhor. O Senhor vai fazer o mais para mim? Eu quero. Então, Deus, eu vou dar um passo aqui, eu vou pisar o mar vermelho. Vou fazer a minha decisão com o Senhor. Mas o Senhor vai me mostrar como é que eu vou fazer isso. E vai abrir o caminho para mim. Essa é a sua decisão. Nós vamos orar ao Senhor. Coloca tudo na mão do Senhor. Deus amado. Nessa noite, Senhor, o Senhor nos fala palavras que, mais uma vez, parecem duras, Senhor. Olhamos para o mundo, para as coisas que acontecem nele, para as instituições. Olhamos para nós mesmos, a nossa vida. Pensar em tirar 10% daquilo, Senhor. Pensar no que vão dizer as outras pessoas que convivem conosco. Pensar no que o mundo vai pensar de mim. Mas Deus, o Senhor tem honrado os seus filhos, que o buscam dignamente, por causa do que o Senhor é. O Senhor tem dado a eles paz de espírito, de coração.
E nós queremos buscar isso, Senhor. Salvação, a vida eterna, a paz de espírito, de coração, uma nova visão da vida, da família, daquilo que nós somos. Queremos, Senhor, um contato real com aquele que é o Criador e o mantenedor desse universo. Não deixe que nada impeça, Senhor. Com que nada nos deixe separados do Senhor. Com que nada fique pendurado a ponto de dizermos, quase, a não ser por causa daquilo. Se falta ainda alguma coisa, Senhor, fala ao nosso coração e mostra-nos. Toma, Senhor, agora, enquanto levantamos a mão, ou o nosso cupom, ou a lição, toma a nossa decisão, porque o fazemos agora. Toma-nos nas suas mãos, nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você deseja estudar a Bíblia conosco e gostaria de ter aí na sua casa o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus para acompanhar esses estudos, escreva para a gente. O nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou então, se preferir, Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo, e nós lhe enviaremos essa série de estudos totalmente de graça. Nós nos encontramos na próxima semana para juntos crescermos mais no conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.